A senadora Ana Rita. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, venho a esta tribuna hoje para destacar o lançamento, senhor presidente, na última segunda-feira, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aqui no Senado Federal, do movimento Ação Integrada por uma ação ativa na reinserção social dos egressos e vulneráveis ao trabalho escravo contemporâneo. O movimento foi lançado durante a audiência pública no âmbito da Subcomissão Permanente para Enfrentamento do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo. O autor do pedido para a realização da audiência pública foi o senador Paulo Davim. O programa promove a qualificação profissional e reinserção de trabalhadores e trabalhadoras egressos da escravidão contemporânea no mercado de trabalho, por meio da alfabetização e qualificação de mão de obra, e será replicado pelo país. A iniciativa conta com o apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, que, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT, empenha esforços para institucionalizar a proposta e integrá-la às atribuições da fiscalização trabalhista. Nos últimos 3 anos, a Ação Integrada já reinseriu no mercado 434 trabalhadores e trabalhadoras resgatados pelos auditores fiscais do trabalho. A iniciativa é desenvolvida em parceria com instituições públicas e privadas, como a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso, Ministério Público do Trabalho, Universidade Federal de Mato Grosso, SESI, SENAI e outros parceiros. Estudos feitos pelos auditores fiscais do trabalho, com base nos resgates executados no estado de Mato Grosso, constatam que o aliciamento no estado ocorre com trabalhadores analfabetos ou com ensino fundamental incompleto. A maioria é da própria região ou de outras localidades, mas que fixa residência no estado. Geralmente são trabalhadores com idades entre 18 e 44 anos. 60% são reincidentes no trabalho escravo e 85% nunca fizeram cursos profissionalizantes. O movimento Ação Integrada vem de encontro à necessidade de combater a reincidência desses trabalhadores e trabalhadoras para que eles não precisem mais se submeter à condição de trabalho escravo. A expectativa agora é que o programa seja institucionalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para que se torne um projeto de governo em favor da sociedade. O Ministério do Trabalho e Emprego já está se envolvendo e conhecendo o projeto e aqui, de público, faço um apelo para que o nosso governo, o governo da presidenta Dilma, institucionalize e expanda o projeto para todo o país. Replicar o programa para outros estados pode ajudar o Brasil a dar mais um passo importante na luta contra o trabalho forçado. Com a expansão do programa, poderemos continuar sendo referência para outros países que têm buscado a experiência brasileira para combater este crime. Sabemos que a impunidade é uma das maiores dificuldades para erradicar o trabalho escravo no Brasil. No entanto, só reprimir não é suficiente para combater este crime. É preciso parcerias e ações como essa, que está em desenvolvimento no estado de Mato Grosso, para acabarmos de vez com essa chaga inadmissível que, volto a destacar, não é um problema exclusivo do Brasil ou de países em desenvolvimento, mas de todo o mundo.
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, existem mais de 21 milhões de pessoas vítimas do trabalho forçado no mundo. Quase 2 milhões desses trabalhadores e trabalhadoras estão na América Latina. De 2005 até o ano de 2011, foram resgatadas do trabalho escravo, só no Brasil, 40 mil pessoas. Os lucros dos que exploram os trabalhadores e trabalhadoras chegam a 30 milhões de dólares por ano. O custo da coerção, ou seja, o que os trabalhadores e trabalhadoras deixam de receber por estar submetidos a essa forma de exploração, senhor presidente, chegam a mais de 21 bilhões de dólares por ano no mundo, sendo 3,6 bilhões de dólares na América Latina. São dados vergonhosos. No Brasil, calcula a OIT, Organização Internacional do Trabalho, embora a questão seja imediatamente associada ao setor rural, o trabalho escravo também ocorre em áreas urbanas, sobretudo na construção civil e na indústria têxtil. Setores que aproveitam a força de trabalho de países, notadamente Bolívia e Paraguai. Além do projeto Ação Integrada por uma Ação Ativa de Reinserção Social dos Egressos e Vulneráveis ao Trabalho Escravo Contemporâneo, nosso mandato apoia a proposta de emenda à Constituição 57A, que tramita, pasmem, senhor presidente, há 14 anos no Congresso Nacional. E eu defendo profundamente a aprovação desta PEC. A PEC altera o artigo 243 da Constituição para determinar que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde for localizada a exploração de trabalho escravo, sejam expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário. Acreditamos ser esta proposta uma das mais eficientes medidas para o combate ao trabalho escravo em nosso país e indispensável para acabarmos com essa vergonha que é o trabalho forçado. Nesse sentido, senhor presidente e demais senadores e senadoras, faço novamente aqui um apelo para que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprove a PEC 57A o mais breve possível, e que o relator, o senador Aloysio Nunes, não modifique o conteúdo aprovado no ano passado pela Câmara Federal. Estamos em débito com a sociedade por ainda não ter aprovado essa mudança na Constituição Federal. Alterar o texto da PEC aqui no Senado só atrasaria ainda mais a aprovação da proposta, pois obrigaria o retorno da PEC à Câmara dos Deputados. Destaco que as alterações pretendidas pelo relator e também por demais organizações que vêm solicitando mudanças na PEC, eu digo que, pelo menos, parte delas poderão ser feitas na regulamentação da PEC. Então, não podemos temer, porque modificar a PEC aqui no Senado é fundamental, não é bom, porque com isso ela retornará à Câmara dos Deputados. Vamos aprová-la o quanto antes e dar este presente à sociedade brasileira depois de tantos anos. Aproveite, senhor presidente, o meu pronunciamento para abordar outro caso lamentável relacionado à temática que me traz a essa tribuna, rapidamente. Quase 10 anos após o assassinato de 3 fiscais do Ministério do Trabalho e de um motorista em Unai, em Minas Gerais, nenhum dos acusados pelo crime foi a julgamento até agora. O primeiro julgamento só deve acontecer em agosto, e a nossa expectativa, enquanto senadora e presidente da comissão e presidenta da Comissão de Direitos Humanos, é de que os executores e os mandantes do crime sejam condenados. Esperamos que justiça seja feita para este bárbaro crime conhecido como Chacina de Unai.
que ocorreu na zona rural daquele município, enquanto 3 auditores fiscais do trabalho e o motorista deles faziam vistoria e fiscalização em fazendas da região. Eles foram vítimas de uma emboscada e morreram com tiros na cabeça. Depois de investigar o crime, a Polícia Federal indiciou como mandantes os irmãos Antério e Norberto Mânica, apontado como um dos executores, Rogério Alan Rocha Rios, que está preso provisoriamente e que deve ir a júri popular em agosto. Não vejo, senhor presidente, outro resultado senão a condenação. Em pleno século XXI, não é mais possível conviver com impunidade e com o trabalho escravo. Lembro que o trabalho escravo é um crime de grave violação contra os direitos humanos e dos princípios fundamentais no trabalho, que, ao lado do trabalho infantil e do tráfico de pessoas, é a antítese mais clara do trabalho decente. Era o que eu tinha para o momento, senhor presidente. Quero agradecer o tempo que me foi concedido e dizer que a PEC 57A, nós esperamos que ela seja aprovada o mais rápido possível para que possamos ter uma sociedade melhor, uma sociedade de paz, onde as pessoas possam trabalhar e trabalhar com dignidade e não se submeter ao trabalho escravo, ao trabalho desumano, que nós deveremos, com certeza, repudiar permanentemente. Muito obrigada, senhor presidente.